moro no Brasil, então queria namorar com um indiano. Então isso é tema de vídeo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou perguntar como uma brasileira. Então, ele vai dar resposta a mim como um indiano. Então, o que o indiano pensa? Eu vou perguntar como que sempre você pergunta para um indiano. Seu pai vai aceitar? Pergunta para o indiano onde você vai ficar depois do casamento, no Índia, Brasil. Então, esse tipo de pergunta eu vou perguntar. Então, ele vai dar resposta, tá? Então, vamos começar. É interessante, então fica até o fim, porque muito interessante pergunta, eu vou perguntar. Vamos começar, então, eu vou perguntar. Então, a primeira coisa é, se o país sabem de mim, eles aceitam nosso relacionamento? Com certeza. Vamos lá. Respondendo como indiano agora. Olha, isso vai depender muito da mentalidade da minha família. Algumas famílias na Índia são bem tradicionais e podem precisar de um tempinho para se acostumar com a ideia. Mas muitas vezes, quando eles veem que a relação é séria e que você é uma pessoa legal, eles acabam aceitando sim. Mas como que sua família pode aceitar uma brasileira? O que precisa, sua família precisa? Minha família precisaria basicamente ver que você está realmente interessada e respeitosa com a nossa cultura. Eles valorizam muito essa conexão e esse respeito mútuo. Então, se eles perceberem que você está aberta a entender nossos costumes e que a gente se dá bem, isso já ajuda bastante. Olha, isso é tradicional coisa. Que família sempre vê que essa garota vai respeitar nossa cultura ou não. Se você respeita, mostra que, olha, eu estou respeito sua cultura, mostra esse carinho para a cultura indiana. Então, o indiano também leva você sério. Então, ele apresenta para a família. Então, vamos ver a segunda pergunta. Eu tenho mais uma pergunta, pode me dar resposta? Com certeza. Você aceita morar na Índia ou preferir que vá morar no Brasil? Bom, falando como indiano de novo, eu diria que isso também é uma questão bem pessoal. Tem gente que adoraria a ideia de morar no Brasil pela experiência nova, e tem gente que prefere continuar na Índia perto da família e da cultura de origem. No final, acho que isso é algo que o casal tem que conversar e decidir junto, de acordo com o que faz os dois se sentirem confortáveis. Mas por que o indiano queria morar com família na Índia? Por que ele não queria ficar no Brasil? Entendi. Então, respondendo como indiano nesse caso. Às vezes a razão pode ser que ele se sente mais à vontade perto da família na Índia. Ou talvez ele tenha responsabilidades ou laços culturais que fazem ele querer ficar por lá. É algo bem comum, na verdade. Mas no fim tudo se resume a encontrar um equilíbrio e entender os motivos dele para que vocês possam conversar e ver o que faz sentido para ambos. Entendi. Mas indianos também querem um visto de Brasil também é? Isso também é motivo ou não? Sim, isso pode ser um motivo também, sem dúvida. Às vezes o indiano pode querer um visto brasileiro por questões práticas ou oportunidades de trabalho, ou simplesmente para ter mais flexibilidade. Então sim, isso também pode entrar na equação de por que ele pode preferir ficar na Índia, ou ao contrário, de repente querer ir para o Brasil. Depende muito da situação de cada um. Tá bom. Então eu tenho mais uma pergunta que você cozinha já que brasileira deve ser fazer comida para a família, então não pode trabalhar fora de casa. Isso também é uma regra no Brasil, na Índia também. Me fala como indiano. Claro, falando como indiano. Olha, na Índia isso varia bastante. Não é uma regra rígida que a mulher precisa cozinhar ou pode trabalhar fora. Muitas famílias modernas têm uma divisão mais flexível das tarefas e apoiam as mulheres que querem ter suas carreiras. Então, se a brasileira quiser cozinhar, tudo bem, mas não é algo obrigatório. A ideia é achar um equilíbrio que funcione para o casal e para a família. Tá, então pensa que você tem uma irmã, você é indiano, você tem uma irmã, tem um irmão. Então, por que você pensa sempre que primeiro minha irmã deve ser casar, depois meu irmão deve ser casar? Então, enfim, eu vou casar. Porque isso um indiano tem responsabilidade. Qual é o motivo? Claro, respondendo como indiano. Isso vem muito da tradição e da cultura em algumas famílias indianas. Tem essa ideia tradicional de que as irmãs mais velhas se casam primeiro, meio que para seguir uma certa ordem. Mas hoje em dia isso não é uma regra rígida para todo mundo. Muita gente já pensa de uma forma mais moderna e flexível e não liga tanto para essa ordem. Então é mais uma questão cultural que vem de gerações, mas que está mudando aos poucos. Então, na Índia, ainda indiano pode casar por amor também, ou ele só tem que casar arranjado? Qual é agora, em 2025, o que está acontecendo? Claro, falando como
indiano atual em 2025, é assim. Hoje em dia tem de tudo. Muitos indianos se casam por amor e isso é cada vez mais comum. Claro, o casamento arranjado ainda existe e faz parte da cultura, mas não é a única opção. Então, resumindo, tanto o amor quanto o casamento arranjado estão rolando lado a lado, e o que está acontecendo é que as pessoas têm mais liberdade para escolher o que funciona melhor para elas. Então, eu observei também que indiano, quando trabalha fora de casa, que ele mora em outra cidade, então, por que ele não leva a esposa também para outra cidade? Bom, falando como indiano, isso pode variar bastante. Mas às vezes é simplesmente por questões práticas. Pode ser que a cidade para onde ele vai trabalhar não tenha uma estrutura tão boa para a família, ou que ele queira primeiro se estabilizar antes de levar a esposa. Em alguns casos é só temporário ou por conveniência. Mas hoje em dia muitos casais já preferem ficar juntos, então isso também está mudando. Tá, essa resposta eu vou explicar a você ainda certinho. Olha, o que acontece quando o indiano trabalha fora de país, tá? Fora de mãe, fora de pai. Então ele trabalha em outra cidade, onde que o custo de vida está alto. Então ele queria salvar dinheiro para casamento dele, para arrumar uma casa, então para casamento de irmão ou irmã também. Entendeu? Tanto responsabilidade quando ele tem, então ele preferir que tá, eu vou ficar sozinho, eu vou salvar dinheiro, então manda para a família. Tá, por isso também indiano não leva. Então algumas vezes ele é casado, mas ele não leva a família, filho, esposa para outra cidade onde que ele está trabalhando. Isso também é um motivo, quando você casa com um indiano, pergunta isso também, que depois do casamento, você vai ficar com você ou você vai deixar lado de sogra. Isso você deve se perguntar. Mais uma pergunta, por que indiano família sempre quiser um filho do que filha? Qual é o motivo na Índia? Me fala, explica em detalhe. Por que preferir um filho do que filha? Claro, explicando como indiano. Essa preferência por um filho homem em algumas famílias vem de